Olá pessoal, hoje eu vim fazer uma demonstração da versão beta do nosso sistema de gestão de estoque veicular. Essa é a tela inicial do nosso sistema e aqui a gente tem acesso às abas que estão disponíveis no nosso sistema, que é de consulta veicular. Essa é uma consulta manual, que em breve eu vou explicar como ela funciona. O estoque, controle de transferência dos veículos, agenda, pendências, financeiro e configurações. Eu vou começar aqui pela parte de consulta veicular. Bom, essa parte ela funciona como uma consulta manual. O usuário ele vai preencher manualmente os dados do veículo que ele está consultando, colocar aqui qualquer coisa e ele vai fazendo as consultas dele e ele vai marcando aqui conforme o resultado, porque essas consultas você tem que pesquisar em vários sites. E esses parâmetros aqui, eles podem ser editados. É só você vir aqui em configurações, eu vou abrir uma nova guia, e aqui em consultas você tem todos os parâmetros que tem ali. Então você pode alterar o nome, alterar as opções que você tem, a cor das opções e etc. Então eu vou voltar aqui, fazer uma consulta fictícia, vou colocar alguns débitos aqui fictícios, vou colocar um IPVA, aqui na descrição eu vou colocar a data que ele venceria, por exemplo, eu vou colocar um valor de R$1.000, eu vou colocar uma multa vencida, aqui eu vou colocar qualquer coisa, valor 130,16, e ele já vai separando aqui, ó, débitos vencidos, débitos não vencidos e os totais. E eu vou exportar como PDF. Clicando nesse botão, a consulta ela vai ficar salva aqui no histórico e vai ser gerado esse PDF com a logo da sua empresa, que você pode customizar nas configurações também, e com a cor que você escolher aqui em cima também. E aqui vai sair um PDF com as informações que a gente preencheu ali. E a partir do momento que a gente gera essa consulta, aqui no histórico a gente vai ter esse botão de gerar negociação. Ao clicar nesse botão, ele já vai aproveitar tudo de informação que a gente tem aqui de débitos e os dados do carro, e já vai usar para criar a operação do carro ali dentro do sistema. Então, se eu clicar nesse botão, ele pergunta se eu já quero criar a operação e ele já vai vir aqui. A placa que a gente colocou ali, ela já vai estar aqui e o modelo também. Se eu vir aqui em débitos, aqueles débitos que a gente colocou ali, eles já vão aparecer aqui também. Esse PVA, por exemplo, ele não está vencido. Se eu não quiser, é só eu remover ele aqui. Essa multa, se o comprador quiser pagar, eu clico aqui e ela não entrará no cálculo para descontar do cliente. Aqui na aba de veículo, a gente tem esse campo da FIP, que ela é conectada com a API lá da FIP, então isso aqui vai estar sempre atualizado. Vou colocar um Gol qualquer aqui, ele já vai puxar a FIP automaticamente, já vai preencher o modelo aqui e a gente só teria que preencher os restos dos dados. Aqui em débitos, tem os débitos, né? Ele puxa automaticamente da consulta, se a gente já tiver feito alguma. Na aba cliente, a gente tem os campos para preencher com todos os dados do cliente. Comprador é a mesma coisa. Em documentos, a gente pode estar anexando documentos. Esses são alguns tipos, mas a gente pode cadastrar mais tipos também lá nas configurações do sistema. E aqui tem um campo de observação. Aqui em selecionar arquivos, a gente pode selecionar o que a gente quer colocar no sistema. Eu vou colocar qualquer coisa aqui, vou colocar CRV e enviar anexo. E ele vai ficar destacado aqui qual tipo de anexo eu escolhi. Se eu quiser ver o que é só eu clicar ali em abrir. Vou excluir para não ficar ocupando espaço no sistema. E aqui a gente tem a aba de gerar documentos. Como que funciona essa aba? Nós podemos enviar modelos de contratos, de requerimentos para o Detran, vários tipos de documentos em DocX, e ele utilizará esses dados que a gente preencheu aqui no sistema para preencher esses contratos. Por exemplo, eu posso deixar salvo como modelo essa procuração. Todos esses dados que estão entre chaves, eles serão substituídos pelo respectivo dado que estiver preenchido naquela operação. Nas configurações tem as opções de dados que você pode preencher ali nos contratos. Então você pode gerar um contrato através do sistema, você pode deixar salvo aqui um modelo de contrato para o cliente, um modelo de contrato para o comprador. Você pode também deixar um requerimento de segunda via de DUT do Detran. E nos campos que tem os dados do veículo, você pode substituir por essas variáveis e sempre que você vir aqui, vai ter esses modelos disponíveis e já vai ser gerado automaticamente. E aqui em resumo, a gente tem uma visão geral da negociação. Como eu não preenchi nada, aqui não vai ter nada, né? Cliente, comprador, tá tudo vazio. E aqui a gente tem pendências, que são coisas que tem para resolver do carro. Os débitos para pagar, a comunicação de venda que não foi feita, e que o carro ainda não saiu do estoque, que ele ainda está em loja. Então, se a gente preencher a data aqui, ele já sai essa observação.
E a gente mudando aqui, ó, informando que foi comunicado venda, ele também já sai. Finalizando a parte de operações, aqui nós vamos ter a parte de agenda, que é uma agenda bem simples. Por enquanto ela só tem campos para você colocar a data, a hora, nome do cliente, tipo de atendimento e etc. E aqui a gente tem a aba de pendências, que são coisas que a gente teria para resolver. Então, ela pode ou não ser relacionada a algum carro. Por exemplo, eu vou criar aqui uma pendência chamada comprar papel. Posso colocar esses tipos de pendências, a gente pode alterar também nas configurações, pode criar mais tipos. Aqui tem a prioridade e eu posso definir um prazo. Eu tenho que comprar papel até dia 27, por exemplo. E eu salvo aqui. E ela vai ficar aqui, é esse prazo, expira em 2 dias e eu posso colocar andamentos. Fiz orçamento, por exemplo. Enfim, eu posso ir colocando observações e elas vão ficando salvas quando a gente clica aqui para visualizar. E a gente pode também criar uma pendência vinculada a algum carro. Por exemplo, segunda via de DUT. Aí eu posso colocar aqui, ó, documentação. Posso colocar uma prioridade alta e um prazo para a gente concluir. E ela já vai ficar aparecendo a placa sempre que for relacionado a algum carro. E aqui a gente tem uma aba do financeiro, é uma aba mais simplificada, ela não tem muitas opções, mas futuramente a gente vai melhorar isso daqui. Aqui a gente tem separado os débitos do veículo, todo débito que for lançado, ele vai aparecer aqui no sistema, nessa parte de débitos de veículo, e a gente pode ir baixando para não acontecer de esquecer de pagar os débitos. E uma última aba que eu não mostrei para vocês é a parte de transferência. Aqui, sempre que a gente tiver que preencher um DUT, preencher uma TPV, a gente pode controlar essa parte por aqui. Eu vou selecionar esse carro aqui do estoque, vou colocar qualquer coisa aqui só para a gente fazer um teste, só para vocês poderem visualizar como que aparece. E aqui seria o carro, o tipo do documento, cliente, comprador, como que está o status do documento, se já foi comunicado venda e alguma observação caso a gente queira escrever. Posso mudar aqui o status para aguardando documentos, faltam os dados para preencher o DUT, enfim, tudo isso daqui eu posso customizar também lá nas configurações. E quando for concluído, a gente pode colocar essa tag aqui de concluído. E a gente consegue filtrar também por esses parâmetros aqui de baixo. Enfim, por enquanto são essas as opções que a gente tem disponível no sistema. E eu vou dar só uma passada aqui nas configurações. Aqui a gente pode mudar a cor do sistema. Se eu salvar, ela já muda aqui em cima. Posso mudar a logo também. E aqui a gente pode mudar os parâmetros das consultas, os tipos de pendências que a gente tem, o status do veículo no estoque, a origem na agenda, né? Caso seja algum cliente do Instagram, caso você tenha alguma mídia, você pode adicionar aqui também. O status da agenda, os consultores, o status das transferências, tipo de documento e etc. Tudo aqui é customizável. E aqui também a gente tem uma opção padrão de comissão, que caso você desconte uma comissão ali do seu cliente por negociação fechada, você pode configurar aqui como padrão. Eu vou usar, por exemplo, a 2% e vou salvar as alterações, e toda vez que eu criar uma negociação, vou pegar aquela que eu usei de exemplo, na hora que eu estiver cadastrando os dados, ela já vai ser automaticamente descontada do valor negociado. E ela vai ser descontada aqui, por exemplo, aqui a comissão seria R$500, ela será descontada do valor negociado junto com os débitos do carro. E aqui ficará o saldo de pagamento para o cliente. Mas de forma resumida, essas são as ferramentas que o nosso sistema tem nesta versão. E futuramente eu volto aqui para mostrar para vocês as novas ferramentas.